Hoje eu vou finalmente participar da brincadeira. Todo final de ano é muito comum ver canais de cinema aqui no YouTube lançarem os seus top 10 filmes do ano, mas eu nunca participei dessa tradição. Mas eu decidi mudar isso, então no nosso último vídeo do ano eu trago para vocês a minha lista com os meus 10 filmes favoritos de 2022. Para essa lista eu considerei somente filmes que foram lançados comercialmente aqui no Brasil em 2022. Isso vale tanto para as salas de cinema quanto para os streamings. E essa regra vai explicar algumas coisas. Primeiro, vai explicar por que alguns filmes vão ser creditados aqui no canto da tela como sendo de 2021. Nesses casos, são filmes que foram lançados lá fora em 2021, mas foram lançados aqui no Brasil em 2022. E isso também explica por que eu não considerei para minha lista alguns filmes que já estão sendo aclamados lá fora, mas que ainda não estrearam aqui no Brasil. Títulos como Decisão de Partir, Os Fabelmans, Os Banshees de Inisherin, entre outros. Se for para esses filmes entrarem em algum top 10, vai ser só no ano que vem. Então agora que estão explicadas as regras, vamos para minha lista de 10 filmes favoritos de 2022, ranqueados do 10º ao 1º lugar. Em 10º lugar temos Encontros, do cineasta sul-coreano Hong Sang-soo. Esse é um filme que passou batido por muita gente, mas que merece mais atenção. Porque ele é um ótimo exemplo de como um cinema minimalista é capaz de criar histórias marcantes a partir da simplicidade. Em Encontros, a gente vê personagens se preparando para encontrar alguém específico e o que acontece quando eles de fato se encontram. É uma premissa singela, mas ela dá vida a cenas hipnotizantes, com gestos significativos, conflitos geracionais e uma busca por compreensão. E essas interações são ressaltadas pela economia do estilo cinematográfico. O uso do preto e branco, os enquadramentos estáticos, a trilha sonora pontual, é um tom narrativo calmo, mas que revela como por baixo da calmaria se escondem sentimentos muito vivos. Como os personagens que buscam por calor humano em meio ao clima frio que está presente em todas as cenas. E é por conseguir fazer tanto com tão pouco que Encontros virou um dos meus favoritos de 2022. Em 9º lugar temos o brasileiro Marte 1, de Gabriel Martins. Nele a gente conhece uma família que vive na periferia de Contagem, Minas Gerais. E cada personagem passa por um desafio. O pai se vê com problemas no emprego. A mãe passa por um trauma que não é levado a sério pelo restante do pessoal. O filho descobre uma paixão pela ciência e teme desapontar o pai por não seguir o caminho que o pai quer para ele. E a filha procura formas de sair do armário para o restante da família. E assim a gente vai passeando por cada subtrama, vendo como a relação da família ou ajuda ou atrapalha cada um deles nos desafios. E o Martins dirige os diferentes lados dessa obra muito bem. A fotografia de luar para os momentos mais poéticos, a claustrofobia das cenas mais desesperadoras, o uso do silêncio para extrair o humor dos instantes cômicos, mas acima disso tudo tem a forma como Marte 1 encapsula o sentimento de muitos brasileiros nesse período de transição que a gente está vivendo hoje. O sentimento de que apanhamos muito, mas com a convicção de que é possível dar um jeito e seguir adiante apesar dos pesares. Marte 1 realmente é um retrato muito especial do nosso cinema de hoje e merece destaque nesse fim de ano. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Em 8º lugar temos Batman, a nova versão do Morcegão dirigida pelo Matt Reeves. Depois de alguns anos com um Batman sofrível do Ben Affleck, o personagem volta em uma das suas melhores releituras. Beleza, ainda é um Batman sombrio e realista, mas ele não parece ser sóbrio por ser sóbrio. Em vez disso, o filme usa isso para explorar camadas dramáticas do Bruce Wayne numa profundidade que outros live-actions do personagem ainda não tinham alcançado. O que faz esse ser um dos Bruce Waynes mais humanos que a gente já viu nas telas. E como é bom finalmente ver um Batman detetive de verdade, que realmente precisa interpretar pistas e juntar as peças ao invés de só sair dando porrada. Junte isso a uma direção de arte impecável e a uma fotografia que sabe como equilibrar o sombrio com o uso pontual de cores mais vivas, e você tem um dos melhores filmes de Batman já feitos, digno de um top 10 de fim de ano. Em 7º lugar vem o norueguês A Pior Pessoa do Mundo, de Joaquim Trier. O filme nos apresenta a Julie, uma jovem que está tentando entender que tipo de pessoa ela quer ser durante os seus 20 e 30 anos. Assim a gente vê como ela lida com o mundo profissional e especialmente com a vida amorosa. E nesse processo ela vai passar por diferentes episódios desafiadores que vão fazê-la refletir sobre família, diferenças geracionais,
feminismo e liberdade. Então o longa capta muito bem alguns dos maiores dilemas da transição entre os 20 e 30 anos atualmente. Mas a força do filme não é apenas o seu roteiro, porque o longa se alterna entre uma encenação clássica e outra moderna, entre o cinema mais tradicional e o cinema um pouco mais de vanguarda. E isso reflete a própria jornada da Julie. Se a estética do filme alterna entre o clássico e o moderno, é porque a protagonista está perdida entre as normas sociais tradicionais que moldaram a geração dela e as novas perspectivas de vida que surgiram na última década. Ou seja, a linguagem do filme empatiza com a própria heroína. E é por ser um retrato tão poderoso sobre os adultos da nova geração que A Pior Pessoa do Mundo merece ser relembrado como um dos melhores de 2022. Em sexto lugar temos o indiano RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, do SS Rajamouli. Nele a gente vê como dois grandes guerreiros viram melhores amigos sem saber que estão em lados opostos de um conflito entre indianos e o governo britânico. E a partir daí fica a dúvida do que vai acontecer quando ambos descobrirem que, no fundo, são inimigos. Esse filme aqui é um grande exemplo de como o cinema blockbuster pipocão pode ser fenomenal quando bem executado. Tudo que RRR se propõe a fazer, ele faz com enorme destreza. As cenas de luta são maximalistas, bem coreografadas e filmadas com clareza. Os instantes musicais são de cair o queixo graças à inventividade das coreografias e das performances. E a trama, por mais bombástica que seja, fala com consciência sobre colonialismo e combate à opressão. Sim, existe um certo exagero dramático, mas ele nunca é cansativo. Pelo contrário, ele é usado na dose certa para demonstrar a sinceridade com a qual esse filme quer ser divertido. Algo muito refrescante numa era em que tantos blockbusters americanos sentem que precisam ter uma pitada de cinismo autoconsciente para serem levados a sério. Por isso é inevitável terminar RRR sentindo que Hollywood pode aprender algumas coisas com ele. Essa foi uma das maiores surpresas cinematográficas do ano, sem sombras de dúvida. E agora, para puxar o top 5, temos After Sun, o longa de estreia da cineasta Charlotte Wells. Nesse drama, a gente acompanha um pai e uma filha enquanto eles passam férias na Turquia. E ao longo dos dias, a gente começa a ver os pequenos detalhes que revelam o que tem de bonito e o que tem de desafiador nessa relação. Sendo o primeiro longa da diretora, é impressionante ver o controle que ela já tem dessa narrativa. Wells filma com intimidade, mas sem nunca entregar as coisas completamente mastigadinhas pra gente. Porque ela usa o poder da sugestão com maestria, seja usando meias palavras ou cortando para cenas impactantes sem muita explicação. E se essas lacunas encantam a gente, é porque elas captam uma verdade amarga. A de que nós nunca vamos entender completamente todas as facetas dos nossos pais, não importa quanto tempo passe. É um dos maiores mistérios da vida, pro bem e pro mal. E Wells transforma isso numa narrativa que é encantadora e melancólica na mesma medida. Agora eu mal posso esperar para ver o que essa nova cineasta vai trazer pra gente com os próximos filmes dela. O quarto lugar da lista vai para Não, Não Olhe, o mais recente filme de terror de Jordan Peele. Dessa vez, ele nos apresenta dois irmãos que passam por uma experiência traumatizante e descobrem que tem algo de muito estranho acontecendo no céu ao redor do rancho deles. E o que se segue é uma investigação que vai revelar grandes horrores. Comparado com os dois longas anteriores do Peele, talvez esse aqui pareça ser menos pesado e menos impactante. Mas a verdade é que o cineasta soube nos surpreender outra vez. O Peele se utiliza do legado da ficção científica e dos monstros para criar momentos aterradores e para fazer uma grande reflexão sobre a história de Hollywood, sobre quem essa indústria explorou e sobre quem está tomando controle da narrativa nos últimos anos. Ou seja, o cineasta ainda encontra novas maneiras de combinar terror e comédia para criar narrativas que sejam assustadoras e intelectualmente provocantes. É o grande filme de terror do ano e um dos melhores filmes de 2022, ponto. Não. O terceiro lugar do ranking pertence a Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Aqui a gente vê como se desenvolve a relação entre Alana e Gary na Los Angeles dos anos 70, a mesma em que o próprio diretor cresceu. E assim o Anderson nos guia numa narrativa episódica que alterna entre o cômico e o dramático a cada passo, sempre com a mesma habilidade. E pouco a pouco ele pinta Los Angeles como essa cidade na qual ser jovem permite todo tipo de desventura, indo de
colchões de água e empregos ingratos a festas e fliperamas. É como se esses jovens se sentissem impulsionados pela capital das celebridades a procurarem uma vida extraordinária e bombástica. Mas o verdadeiro desafio deles vai ser olhar para além do deslumbramento e deixar o lado mais humano deles vir à tona de forma sincera. São raros os filmes sobre amadurecimento que conseguem ser emocionantes assim, mas sem serem piegas. E é esse delicado equilíbrio que o Anderson encontra com Licorice Pizza. É não só um dos melhores filmes do ano, mas também um dos melhores títulos que o Paul Thomas Anderson já dirigiu. Em segundo lugar, temos o japonês Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. Nesse drama, a gente vê o que acontece quando um ator de teatro tem a vida virada ao avesso com um evento inesperado e a relação de amizade que ele desenvolve com uma motorista designada para ele. Esse filme pode intimidar quando você descobre que ele tem 3 horas de duração, mas ele sempre prende a nossa atenção com eventos surpreendentes, com atitudes inesperadas e com uma série de intertextualidades entre cinema, teatro e música. E o calmo trabalho de câmera do Hamaguchi traz um ar contemplativo para a narrativa, porque às vezes observar esses personagens é como observar a paisagem numa viagem de carro. Você precisa olhar bastante tempo até se familiarizar com a vista e absorver os detalhes que fazem ela ser encantadora. E é com essa paciência que a gente é recompensado com os lados mais íntimos dos protagonistas. Assim, Drive My Car revela como tem um olhar muito poético sobre o tempo, sobre o luto e sobre o que é estar no controle da própria vida. É um dos dramas mais bem dirigidos e fascinantes dos últimos anos e merece ser lembrado por muito tempo ainda. E voando pro topo da minha lista de filmes favoritos de 2022 vem ele, Top Gun Maverick. Um filme que eu nunca imaginei que me impressionaria tanto. Até porque quando ele foi anunciado, eu confesso que eu dei uma revirada de olhos, julgando o projeto como mais uma tentativa desesperada de ganhar dinheiro na base da nostalgia dos anos 80. E assim, pior que o filme é isso mesmo. Só que é fácil esquecer esse fato durante algumas horas quando o filme é tão bom. Graças ao comprometimento do Tom Cruise em sempre ter cenas de ação genuínas, a gente viu voos realistas, manobras de cair o queixo e atores sofrendo de verdade com a pressão de voar em um caça militar. Dessa forma nascem algumas das melhores, se não as melhores cenas de combate aéreo da história de Hollywood, com energia, com peso e com clareza impressionantes. E o fato de que a história em si ainda por cima consegue emocionar com a sua simplicidade é melhor ainda. Aí, quando acaba o filme, você fica com a impressão de que ele precisava ter esperado 36 anos para ser lançado. Porque só assim ele poderia ter esse nível de efeitos práticos, esse Tom Cruise com aura de lenda da ação e essa trama que fala tão bem sobre o conflito entre o antigo e o novo. E ver Top Gun Maverick numa sala de cinema depois de tantos anos sem frequentar esse espaço só me lembrou como é bom ser engolido por uma experiência tão grandiosa numa tela enorme. E é por ser esse evento tão colossal em forma de filme que Top Gun Maverick conquista o posto de meu filme favorito de 2022. Dagger attack. Olha, eu vou confessar que foi difícil montar uma lista com os meus 10 filmes favoritos de 2022, mas eu tô muito feliz de ter feito isso, porque agora eu participei da tradição que a gente tem aqui no YouTube, que é tão legal. E agora eu quero ver de vocês. Teve algum filme que não entrou no meu top 10, mas que seria indispensável no seu top 10 do ano? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E como esse é o meu último vídeo de 2022, eu quero aproveitar para agradecer. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente ao longo de 2022 e me fizeram tanta companhia aqui no Entre Planos. São vocês que fazem esse trabalho ser tão prazeroso e tão divertido. É um verdadeiro privilégio fazer esses vídeos para vocês durante mais um ano. Então, obrigado de coração pela atenção e por todo o carinho de vocês ao longo de 2022. E obrigado demais a todo mundo que ajuda a financiar o nosso trabalho, seja com o botão de valeu demais aqui embaixo, ou então participando da nossa campanha do Apoia-se. Sem vocês, nada disso seria possível, acreditem. E se você também quiser ajudar a financiar o nosso trabalho em 2023, você também pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Para conhecer esses conteúdos e a nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição.
Ah, e pessoal, semana que vem não vai ter vídeo novo porque a gente vai tirar uns dias para descansar aqui no canal nessa virada de ano. Mas, se quiserem interagir comigo nas redes sociais, vocês podem me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Então aguenta só mais um pouquinho que já já eu tô de volta em 2023 com mais vídeos sobre filmes e sobre séries pra gente continuar sendo apaixonado por essas obras de arte. A gente se vê no próximo vídeo e no próximo ano. Um abraço e até lá!